Bem, bom, a gente encerra hoje este livro tão maravilhoso, esse livro tão grandioso, essa inspiração que Deus deixou para nós, o livro de Esther, né? Um livro que começa, eu posso falar que começa com perseguição e termina com união. Um livro que começa com um intuito de morte, termina com vida. Um livro que começa assim nos seus primeiros versículos ali com tristeza e termina com alegria, né? Um livro que começa com uma guerra e termina com paz. Na verdade, é bem isso que Deus tem preparado para a gente. A palavra fala: no mundo tereis aflições, ou seja, vocês vão ter guerra, vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que coisa linda, porque quando Jesus fala isso, ele não foi assunto ao céu, ele não tinha sido crucificado ainda, e ele já tinha dito: eu venci o mundo, né? E aquele que vive em Cristo, nós que vivemos em Cristo, é uma certeza que nós temos, é que seremos vitoriosos, porque ele já venceu por nós. Já pensou você entrar num jogo sabendo que a vitória é tua, que ninguém tira essa vitória de você? É a coisa mais linda, né? E é exatamente isso que a gente tem aprendido aqui, né? Bom, de toda maneira, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar na palavra, vamos orar ao Senhor para que Ele possa iluminar os nossos corações, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Amém? Pai querido, mais uma vez aqui na sua casa, meu Pai, neste dia tão especial, neste domingo de manhã, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para estudar um pouco mais da Tua palavra, meu Pai. Essa palavra que restaura, que cura, essa palavra que transforma, meu Deus. Então, neste momento, Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor coordene de todas as maneiras este estudo, meu Pai. Tanto na parte deste teu humilde servo que se propõe a transmitir a sua palavra, tanto também nos corações dessas pessoas que são dispostas a ouvir. Que elas possam ouvir, sim, claro, mas que elas possam também entender. E que este entendimento sirva como prática no seu dia a dia, que é a sabedoria, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já abre a Bíblia, então, Esther, capítulo 9, a gente vai ler praticamente todos os versículos, se não todos. Esther, capítulo 9, são 32 versículos, o 10 é 3 versículos, é rapidinho. No entanto, o 9 é bastante versículo, a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos lá, Esther capítulo 9, ali ali logo no versículo 1, vai falar o seguinte: e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Veja, então lembram que o edito que o rei decretou, redigido por Mardoqueu não, pelos escritores, mas ditado por Mardoqueu, era que os judeus poderiam se defender. Eles poderiam se defender do povo inimigo, poderia matar o povo inimigo que se levantasse contra ele, e mais que isso, poderia tomar também os seus despojos, né? Aquele povo inimigo, os inimigos dos judeus estavam esperando exatamente esse dia também. Por quê? Lembra que os judeus, eles acabaram ficando naquele povoado, no meio daquele povo, né? Eles poderiam ter ido embora, eles foram levados cativos, mas eles poderiam ter ido embora. No entanto, eles resolveram ficar ali. Criaram família, constituíram negócios, compraram terras, né? Tinham as suas plantações, tinham seus animais. Então o inimigo dos judeus pensaram da seguinte forma: a gente tem um decreto que fala que a gente pode matar o povo judeu no 10º mês, no dia 13 do 10º mês, vai dar entre fevereiro e março do nosso calendário. E quando chegar esse dia, a gente pode matar e pode tomar tudo que é dele e aumentar a nossa riqueza. A gente pode fazer o que quiser com eles.
A gente pode tomar tudo que é deles. A gente pode acabar com a vida deles. A gente pode acabar com a alegria deles. Na cabeça dos inimigos era assim. Isso daí era um primeiro decreto, meus irmãos. Isso aqui era um primeiro decreto. Só que veio o segundo decreto dizendo: vocês podem se defender. Vocês têm condições de serem salvos. Você lembra do Velho Testamento? No Velho Testamento, quando o povo vivia pela lei, a possibilidade de um povo ser salvo, de uma pessoa ser salva, era praticamente nula. Agora, você lembra do Novo Testamento? Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, lute contra o inimigo com as forças que você tem, porque a força de Cristo supera qualquer outra força. Então você vai sair vencedor dessa batalha. Ou seja, antigamente o povo não tinha condições de se salvar no Velho Testamento. No Novo Testamento, através da nossa entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. Você lembra que era um primeiro decreto, aqui um primeiro decreto, e agora um novo decreto, né? E com esse novo decreto na mão, o povo judeu também estava esperançoso. Nós também vamos ser salvos. Os inimigos, alguns, e aí veja, a gente leu no capítulo passado, bom dia, nós lemos no capítulo passado que alguns que não eram judeus até se transformaram em judeus porque viram o poder de Deus já começar a trabalhar naquele momento. Só deles verem que Esther era judia, Mardoqueu que seria enforcado, que Amã queria matar ele, queria fazer coisas terríveis com ele, viu na verdade ao contrário, Amã ser morto, viu Esther ser maior de todas, falou: tem um Deus nesse lugar aí, tem um Deus diferente trabalhando nesse lugar, então eu preciso servir esse Deus também. Então muitos se tornaram judeus para fugir da morte, né? E os que não fugiram, os que endureceram o coração, falaram: vamos lutar, então vamos para cima. E aí a gente leu aqui, porque quando chegou no dia que o decreto poderia matar os judeus, diz que alguns judeus estavam esperando para senhorar-se, alguns inimigos estavam esperando para senhorar-se dos judeus, mas a palavra aqui é clara, fala: mas aconteceu exatamente ao contrário. Os judeus se assenhoraram dos inimigos. Olha só, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram que se assenhoraram dos seus aborrecedores. E a vida do crente é exatamente essa, meu irmão. O pecado não pode nos dominar. O pecado não pode ter... Veja, no momento que a gente não fica livre. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como verdadeiro Salvador, nós não saímos da presença do pecado. Por que nós não saímos da presença do pecado? Porque nós estamos aqui neste planeta ainda. Nós estamos na Terra ainda, nesse plano ainda. E o mundo já está maligno. Então a gente não está livre da presença do pecado. Mas nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem poder de condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida mais. Porque nós somos justificados. Enquanto o inimigo está pensando que vai... ele pode até pensar um monte de coisa na cabeça dele. Eu vou levar aquele ali, eu vou lançar aqui, ele vai cair, eu vou fazer isso. Exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Porque no nome de Jesus, nós temos poder de expulsar demônios. Não é o que a palavra fala? Em meu nome vocês expulsarão demônios. É o que Jesus explicou para os discípulos. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Então, se o inimigo está pensando que vai dominar a vida do crente, exatamente ao contrário. De maneira nenhuma. Não vai. Exatamente ao contrário. Olha só, versículo 2. Porque na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Outra coisa importante aqui, meus irmãos, é que veja, esse povo aqui para vencer, para vencer os inimigos, eles não foram individualistas desde o primeiro instante. Quando Esther fala bem assim: olha, eu vou falar com o rei,
mas fala para o povo jejuar e orar lá por mim. Todo mundo jejuou e orou pela vida de Esther. Você veja, a igreja é como se a igreja se reunisse para orar pela vida do irmão que vai representar toda a igreja. Às vezes quando a gente senta para orar, se a gente se ajoelha para orar, a gente se inclina para orar, o nosso pensamento é sempre orar por nós, pela nossa família, pela nossa vida, pelo meu trabalho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu, pelo meu tudo, mas e pelos outros? Vou orar pela minha casa, vou orar pelo meu trabalho, vou orar porque eu preciso terminar um curso, vou orar porque eu, de maneira nenhuma, eles não foram individualistas, eles se uniram para orar pela vida de Esther, jejuou por aquela mulher. A palavra falou também que quando chegou o dia, na verdade, a gente fazendo essa leitura aqui, parece que o negócio foi de um mesinho, não. Foram 9 meses, meus irmãos. Foram 9 meses, desde o dia que baixou o decreto até o dia de se cumprir o decreto. Foram 9 meses. Então, neste período todo, aquele povo se organizou. Eles não fizeram nada sozinhos. Eles se ajuntaram, eles se organizaram para quando chegasse o dia, eles pudessem se defender com força. O povo de Deus hoje, meus irmãos, parece que está perdendo essa essência de corpo de Cristo. A gente está perdendo essa essência do corpo de Cristo. Essa pandemia, na verdade, que nós passamos, acabou piorando um pouco as coisas, porque tem um monte de coisa que a igreja fazia junto e já estava praticamente devagar. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando de uma igreja no geral. No geral. No mundo, é verdade, no mundo. Né? E depois que veio a pandemia, com esse afastamento, parece que piorou um pouquinho mais. Né? E a gente precisa te resgatar isso daqui. Porque presta atenção. Porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do Riachuelo, eles se uniram para um bem comum, que era a salvação do seu povo, né? Para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, né? E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus se ajunta no mesmo propósito, meu irmão, ninguém pode resistir, nem o inimigo pode resistir. Ninguém. Né? Bom, versículo 3. E todos os maiorais da província, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Eu vejo aqui de duas maneiras. Esses mesmos príncipes, talvez, sátrapas, governadores, na verdade, quando foi baixado o decreto para matar os judeus, eles estavam a favor de matar os judeus. A verdade é essa. Eles falaram, não, se é para matar, vamos matar, vamos arrebentar esses camaradas aí. Só que quando eles viram o que Deus fez na casa do rei, quando eles viram Esther, quando eles viram Mardoqueu, eles mudaram de lado. Sabe aquela Maria vai com as outras? Para onde está melhor, nós cai para cá. Para onde está melhor. E talvez não é à toa que falou aqui dos cargos políticos, né? Governadores, príncipes, né? Para onde está melhor, né? Tá parecendo a política de hoje, né? O cara fala, eu sou a favor de tal camarada, porque tal camarada está no Ibope lá em cima. Aí quando daqui a pouco, não sou mais a favor dele não, porque o Ibope dele está lá embaixo, né? Foi o que aconteceu aqui. O camarada falou, não, tá certo, vamos matar esses judeus aqui. Daqui a pouco falou, rapaz, se nós apoiarmos esse matador de judeu aí, nós vamos morrer junto, vamos mudar de lado, vamos bandear para o lado melhor, né? Mas Paulo vai escrever lá em Filipenses, né? Seja por inveja ou por porfia, contudo que a palavra de Deus seja anunciada, nisso eu me regozijo e me regozijarei ainda, né? Então não importa se eles estão fazendo isso aí por interesse próprio ou não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, a verdade é essa. Então Deus deu uma ordem para esses camaradas, eles iam ter que cumprir, querendo ou não, né? Mas vamos lá.
Versículo 4: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, foi o que eu falei, né? Eles viram a proporção que o nome de Mardoqueu tomou na casa do rei, então eles resolveram bandear para o lado de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo, né? Bom, feriram, pois, os judeus, então chegou o dia, né? E aí começa a guerra, começa a matança, onde os inimigos iam sair matando os judeus lá, né? Ia ficar tomando os despojos dos judeus, né? Vamos lá. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram seus aborrecedores o que quiseram. Você viu? O inimigo não estava falando, não estava se preparando lá, vamos matar esses judeus aí, vamos tomar tudo que é deles, vamos acabar com a vida desses camaradas aí. Não. Quando chegou no dia, a palavra foi bem clara aqui. Os judeus mataram todos os seus inimigos. Todo mundo que fosse afrontar contra os judeus foram mortos à espada. E mais, os judeus poderiam fazer deles o que eles bem quisessem, do jeito que quisessem. A nossa vida, meus irmãos, a gente precisa de ter essa confiança em Deus, sabe? A gente precisa de ter essa confiança em Deus. Muitas vezes a gente entra no meio de uma certa dificuldade e vê que aquela dificuldade é maior que nós. E de verdade é. A maioria das dificuldades que a gente entra, se depender da gente mesmo, não está resolvido, porque é maior que nós mesmos. Só que não é maior que o Deus que nós servimos. Você pensa, se não fosse a mão de Deus nessa situação, o tanto de judeu que ia morrer. Você entende que se não fosse Deus na tua vida, o tanto de coisa má que ia acontecer contigo. E Deus, por misericórdia e por amor, colocou a mão ali e falou: não. Meus irmãos, você sabe qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Graça é aquilo que Deus nos dá quando a gente não merece. Isso aí é de graça, você não merece, toma. Agora, misericórdia é aquilo que você merecia. Você merece ser condenado, você merece ir para o inferno, você merece sofrer. Mas Deus não te dá por misericórdia. Isso é misericórdia, você merece, mas você não vai ter. E Deus foi misericordioso com esse povo, né? E foi gracioso com esse povo também, e nenhum mal aconteceu a eles, né? Agora veja: feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada. Estou lendo o versículo 5: com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que bem queriam. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. Aí só na fortaleza de Suzã, viu? Foram 500 homens. Como também, e aí vai começar um monte de nome estranho aqui, que são os filhos de Amã, tá? Mas vamos ler o nome deles aqui, os nomes bonitinhos. Como também a Parzandata e a Dalfon, Aspata e a Borata e a Adalia e a Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e a Vaizata, que são os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. Foram mortos, porém os seus despojos não estenderam as mãos. Você vai ver aqui, e aqui eu vou ser bem sincero com vocês, eu não consegui entender completamente, porque aqui fala que foram mortos. Só que mais para frente a gente vai ver que foram enforcados, tá? Mas veja, como eram 10, eu vou levar o rumo de quando a gente lê os evangelhos, que fala que lá em Jericó Jesus curou um cego, aí no outro fala que foram 2 cegos, aí no outro evangelho fala que não foi na entrada, foi na saída. Tem o que fala que não foi na saída, foi na entrada. O que importa é que Jesus curou o cego. Não importa se foi 1 ou foi 2, o que importa é que ele curou. Na entrada ou na saída ele curou, é o que importa. Aqui significa, eu estou falando com isso que nesse primeiro versículo mostra que eles foram mortos, né? A espada. Daqui a pouco vai falar que eles foram enforcados, né? Eu acredito que talvez eles foram feridos e depois enforcados, ou não foram todos mortos neste momento, foram mortos um pouco e um pouco depois. O importante é que eles foram mortos, o importante é que o inimigo foi destruído
De que jeito? Não importa. Foi destruído. Mas mais importante que isso, meus irmãos, nesse versículo aqui, presta atenção nisso daqui. Presta atenção no versículo 10 aqui, na parte finalzinha. Porém, ao seu despojo, não estenderam as mãos. Você sabe por quê? Eles tinham direito de catar o que era dos inimigos. Primeira coisa, essa luta do povo de Deus, do povo judeu, no final do versículo 10 aí, não era uma luta por riqueza, era uma luta pela salvação. Eles não estavam guerreando para tomar nada de ninguém, apesar de ter direito, porque no decreto estava, você vai lá, tu mata, pode tomar o que é deles, mas a intenção não era essa. É por isso, e vai falar mais para frente de novo, que eles não lançaram a mão dos despojos, ele nunca não pegou nada. A luta aqui é só pela salvação, só estou me defendendo, mais nada que isso, tá? Isso aí mostra a humildade e a honestidade do povo de Deus. Mas mais que isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo, meus irmãos, ele não tem nada que presta para oferecer para a gente não, tá? Não tem nada. Nada. Às vezes as pessoas entram em algumas negociações que não são da vontade de Deus para levar um tipo de certo de vantagem. Só que isso provém do inimigo. Nada que é do inimigo é bom para a gente. Você acha que o inimigo quer teu bem, quer meu bem? De maneira nenhuma. Então o que é dele não serve para mim. Eu quero o que é de Deus. Eu não quero o que é do inimigo. Eu quero a herança do Senhor. Eu não quero o resto do inimigo, não. Eu quero a herança de Deus, a herança de Jesus Cristo. E a herança que Ele deixou é uma casa bonita, um lugar lindo, que Ele falou, eu vou lá para casa, eu vou lá no meu Pai e vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar a morada. E tem muitas moradas lá, a tua vai estar lá te esperando. É isso aí que eu quero. Eu quero a coroa da vida reservada a todos aqueles que amam o Senhor. E do inimigo? Do inimigo eu não quero nada. Eu quero que ele vá para o inferno, que ele fica lá no lugar dele, lá com os amigos dele para lá, né? Do inimigo é para lá. Então, olha só, eles não lançaram a mão, não estenderam a mão sobre nada que era do inimigo. Versículo 11. No mesmo dia, veio perante ao rei o número dos mortos da fazenda de Suzã, da fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que feriram. Qual é, pois, a sua petição? Dar-se-te-á, qual ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester, se bem parecer ao rei, vou voltar aqui. Quando chega para o rei falando, olha, foram mortos 500 homens na fortaleza de Suzã, inclusive os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã foram mortos também. Então Amã, então o rei fala para Ester, olha, qual que é o seu pedido? O que você quer mais? Pode falar. O que você pediu, eu faço, né? Então Ester vai falar para o rei o seguinte: se bem parecer ao rei, conceda-lhes também amanhã aos judeus que se achem em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Veja, Ester pediu o seguinte, ela falou o seguinte, ela falou, olha, vamos estender esse decreto até amanhã também. Não era só hoje, no dia 13, não era só hoje, no 10º mês, mês de Adar, não é só hoje, não. Mas vamos estender até o dia 14, mais um diazinho só, mais um pouquinho só, né? E vamos enforcar os filhos de Amã numa forca, né? Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14. Você viu? Era no dia 13 e também agora no dia 14, né? No dia 14 de Adar. E mataram em Suzã 300 homens, porém os seus despojos não estenderam as mãos. Porém os seus despojos não estenderam as mãos, né? Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida.
e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram seus aborrecedores, 75.000, porém ao seu despojo não estendeu a mão. Meus irmãos, não é à toa que está falando aqui 3 vezes a mesma coisa. Destruiu o inimigo 3 vezes, você viu que a gente leu, destruiu o inimigo, mas nos seus despojos não. A nossa intenção é a salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, outra coisa importante aqui. A nossa vida aqui na terra, meus irmãos, na verdade, ela tem que ser regrada de exemplo, né? Um exemplo. O crente, ele tem que ser exemplo, tá? Na teologia, o nome disso daí é ter o caráter de Cristo. O que é caráter? Caráter são características. Características? Oi? Uma das características, né? Uma das características. Veja. Como Cristo faria tal situação? Como que Cristo resolveria tal situação? Tá. Cristo faria dessa forma? Então é dessa forma que eu vou fazer. Nas situações em que Cristo teve de discutir a palavra com seus inimigos, em algum momento ele humilhou alguém ou quis alguma coisa de alguém? Não. Na verdade, quando os inimigos acharam que estavam vencendo Jesus Cristo lá na cruz, lá no céu já estava tendo festa, ele venceu, o Cordeiro venceu, né? Quando Cristo dá aquele último suspiro, na verdade, eu acho que o inferno naquele momento falou: rapaz, não acredito, ele conseguiu mesmo, ele não pecou, o salário do pecado é a morte, ele não pecou, ele não poderia ficar morto, ele vai ressuscitar no 3º dia, não vai ter como a gente fugir, acabou, né? Então veja, toda vez que a gente for resolver tal situação, a gente tem que entender o seguinte: como Cristo resolveria? A função de um evangélico, escuta, a função do evangélico aqui na terra, de um cristão aqui na terra, não é humilhar ninguém porque sabe mais, não é humilhar ninguém porque tem mais, não é tentar tirar proveito de ninguém em nenhum tipo de situação. Para o crente, o que é teu, o que é do outro, não toca a mão. Meus irmãos, é assim que tem que funcionar. Ah, mas e quando há a possibilidade de dar um jeitinho? Não tem jeitinho, não existe jeitinho no meio do povo de Deus, não tem jeitinho. Tem jeitinho no meio do ímpio. No ímpio tem um monte de jeitinho. Agora no meio do povo de Deus não existe jeitinho. Ah não, mas ninguém vai ficar sabendo. Não. Vocês lembram que acho que foi quando Josué, acho que foi em Jericó, quando eles entraram, que um povo, uma família resolveu trazer algumas coisas que não eram para trazer. E aí o povo de Deus começou a entrar começou a perder guerra, começou a dar tudo errado. Aí Josué foi falar com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Oh Deus, o que está acontecendo? Nosso povo nunca perdeu, nosso povo nunca sofreu desse tanto, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou: tem anátema no meio do povo, tem gente que tem uma família aí que pegou alguma coisa que não devia, desobedeceu. Lembra que Saul, ele desobedeceu também? Não era para ele matar todo o povo, todo o inimigo, e não era para levar nada. O Senhor falou para ele: olha, não traga nada, não traga nenhum despojo deles. E ainda assim Saul trouxe. A queda de Saul foi ali. Mas não só ali, mas no momento que ele não se arrependeu, ele tentou enrolar Samuel ainda, quando Samuel falou: olha, eu estou ouvindo barulho aí, eu estou ouvindo os bichos gemendo aí. Ele falou: não, é que eu trouxe as vaquinhas ali, trouxe umas ovelhinhas, que é para sacrificar a Deus. Aí Samuel falou: olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus mandou, falou: não é teu, então não é teu, né? E aqui esse povo, eles perceberam, eles sabiam disso, né? Obrigado. Eles sabiam disso, né? Bom, sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14, no mesmo dia daquele... Versículo 17. Sucedeu isso no dia 13,
do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia banquetes de alegria. Também os judeus se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram dia 14 do mês de Adar dia de alegria e banquetes e dia de folguento, e mandaram presentes uns aos outros. Olha, aí o povo vai gostar. Aí aqui vai gostar. Principalmente quem gosta de festa, né? É um ano todo de luta, é um ano todo de batalha, é um ano todo de tribulação, né? Quando você vence, meus irmãos, tem que comemorar a vitória mesmo. Mais um ano estamos vivos e aqui firmes na presença do Senhor. Vamos comemorar. Vamos fazer uma reunião. Vamos colocar comida para comer, mas sem guludice, que guludice é pecado também, tá? Né? Tem que ser moderadamente. Esse negócio de que crente não bebe, mas come muito, não. Guludice é pecado, irmão, não pode não. Tem que ser moderado em tudo, em todas as coisas, né? Então eles se reuniram, cada um no seu dia. Os que eliminaram os inimigos no dia 13, repousaram no dia 14. Os que tiveram até o dia 14 para eliminar os inimigos, porque a rainha Esther pediu, eles repousaram no dia 15. E se reuniram, e fizeram festas, e comemoraram, e deram um presente para o outro, né? E faziam guloseimas, e levavam na casa, vamos comemorar, né? Sabe, no final do ano, que cada um faz um prato e leva para poder juntar com a família para comer? É mais ou menos isso que eles fizeram, né? Bom, e aí a gente vai ler aqui no versículo 20, a festa do Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou todas aos judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, e aos de perto e de longe, e ordenaram que guardasse dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos. Ou seja, tornou uma data comemorativa, tá? Os dias 14 e 15 do mês de Adar. No nosso calendário vai dar entre fevereiro e março. Entre fevereiro e março. Como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou tristeza para alegria, de luto para folguento, para que fizessem dias de banquetes de alegria, e mandaram presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, né? E se encarregaram os judeus e fizeram o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Ou seja, eles na verdade, assim que acabou este dia, eles já tinham feito essa festa. Então Mardoqueu olhou aquilo ali e escreveu e falou: olha, todo ano, quando chegar nessa data, nós vamos comemorar. E deixa eu falar uma coisa linda para vocês, irmãos. Os judeus, eles gostam tanto dessa história de Esther, nas escolas judaicas, por todo o mundo, a festa do Purim é comemorada até hoje. Na Israel também é comemorada até hoje, principalmente mas nas escolas judaicas de todo o mundo é comemorada até hoje. Isso daí. As meninas se vestem com uma coroa, como a rainha Esther. Depois vocês dão uma olhada no YouTube, festa do Purim nas escolas judaicas. As meninas se vestem com vestes reais, colocam coroas, fazem bonecos, fazem 10 bonecos, são os 10 filhos de Amã. Faz umas forcas, enforca eles e pica-lhe espada. É sério, o negócio é... Fazem guloseimas, e eles, cada um leva para o amigo e distribui entre eles. Algumas padarias judaicas, eles fazem um biscoito no formato de orelha. Eles falam que é a orelha de Amã. E come a orelha de Amã. Isso é só um puxãozinho de orelha? Não, nós vamos comer a orelha de Amã. Eles fazem isso até hoje. Até hoje.
Em comemoração, eu acho que se eu fizesse uma bolacha com formato de orelha, eu não ia querer comer não. Mas é porque não é nossa cultura, né? Para eles aquilo ali é o lembrete do dia que Deus libertou o seu povo. Um dia que era para ser de luto, se transformou de alegria, né? Um dia que era para ser de tristeza, se transformou em festa, né? Um dia que era de luto, se transformou em festa. Um dia que era de tristeza, se transformou em alegria. E eles lembram disso daí todos os anos. E essa cultura eles não deixam para trás de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O povo judeu, nessa parte de tradição, meus irmãos, eles são muito assim, né? Eles são muito zelosos. Isso daí, na verdade, eu sinto uma falta tremenda no meio do povo que se diz cristão. Porque se hoje em dia a gente perguntar para uma criança o que é uma Páscoa, ela vai te responder que é o dia de ganhar ovo. Ovo da Páscoa, que o coelhinho vai botar. Primeiro que coelho é um mamífero, ele não bota ovo. Ele não é o ovíparo. Ele é mamífero, o mamífero não bota ovo, né? Segundo, ovo de chocolate. Você vê como é que as coisas inverteram. Nossas crianças não sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Não sabem que a nossa redenção está ali. Não sabem que o nosso livramento, da condenação, o nosso livramento do inferno está justamente na Páscoa. Na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vence. Quando Ele vence a morte, quando Ele vence o pecado. Porque, para vocês terem uma ideia, a morte de Jesus Cristo é tão importante a morte e a ressurreição dele, que para o nascimento de Jesus Cristo nos evangelhos, nos 4 evangelhos que a gente tem aqui, sinóticos, o nascimento vai ocupar um capítulo, às vezes meio capítulo, um capítulo. Agora, quando vai falar da morte de Jesus Cristo, os evangelhos eles usam 4 capítulos, 5 capítulos, quase a metade de um livro inteiro ali, só para falar da morte, do momento que Jesus começa a se preparar para morrer e para ressuscitar. O importante para nós é a morte de Cristo. Ele nascer, ótimo, né? Deus se fez homem, foi a personificação de Deus no meio do povo, né? Foi o maior milagre que existiu, foi a encarnação de Deus na Terra. Você imagina um negócio desse? Foi o maior milagre, não tem milagre maior que esse. Mas se ele viesse e morresse por nós, estava tudo na água do mesmo jeito. Então a gente tem que lembrar disso daqui, ensinar para os nossos filhos, e que nós possamos comemorar com alegria. Igual esse povo aqui, eles comemoram essa festa do Purim no dia que nós ia ser tudo condenado, a gente ia morrer. Mas Deus colocou a mão e nos libertou, né? Bom, vamos lá. Vamos pular pro capítulo 10, para a gente finalizar. Deixa eu ver o horário. Vamos terminar cedo hoje. Bom, depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras ao seu redor, ao seu poder, e do seu valor, e a sua declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Ou seja, depois disso, o rei começou, depois daquela matança que houve, o rei começou a reformular, começou a reorganizar o seu reinado. Começou a colocar impostos, que eram as arrecadações, né, nos seus domínios, e colocou Mardoqueu, aquele homem que não inclinou a cabeça para o inimigo, aquele homem que não se rendeu aos inimigos, não se prostrou para o inimigo na porta do rei, né? Ele colocou ele como o homem mais importante do rei. O homem mais importante do rei. Acima dele só tinha o rei. Só tinha o rei. Então, esse Mardoqueu, ele acaba tomando essa posição. E quando fala aqui, por um acaso não está escrito nos livros do rei de Média e da Pérsia, é como se estivesse falando aqui. Se não acredita, vai lá no livro das crônicas do rei e dá uma lida. Está escrito lá que Mardoqueu, ele está com o nome acima de todos os nomes ali, abaixo só do nome do rei.
toda a terra, todos os povos, todas as províncias vão ter que obedecer esse homem a partir de agora. Aquele homem que era largado lá, aquele homem que era um desconhecido, aquele homem que não servia para nada, aquele homem que estava condenado à morte, mas aquele homem que não negou, aquele homem que não negou a sua fé, aquele homem que não negou o seu Deus, aquele homem que não se inclinou diante das provocações do inimigo, aquele homem que não temeu a morte, mas adorou o seu Deus. E é por isso que ele está com o nome lá, meu irmão, no livro do rei. O rei vai abrir o livro dele lá, as crônicas dele, o nome de Mardoqueu está lá, para qualquer um rei. Você sabe, meus irmãos, o nosso negócio é esse, tá? O nosso negócio é manter o nosso nome lá escrito. No momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, o nosso nome foi escrito lá. O seu nome pode ser riscado de lá? Pode ser riscado de lá. Lá em Apocalipse está escrito, né? Que para aqueles que se manterem firmes, de maneira nenhuma Deus vai riscar o nome dele lá do livro da vida. Entendeu? Aqueles que se manterem firmes até o fim, não vai ser riscado o nome do livro da vida. Mas o que nos ensinou a ter firme até o fim, passa uma borrachinha aí, passa em Rolex, infelizmente não vai estar com o nome lá. E a nossa luta é essa daí. O Mardoqueu, ele está com o nome escrito lá, por quê? Porque ele não se rendeu, ele não se inclinou. No momento da dificuldade, o que ele fez? Ele foi procurar quem poderia salvá-lo. E jejuou, e consagrou, e colocou todo o povo à prova, mas continuou confiando em Deus. E o povo, quando viu a situação, abraçou junto com ele e foram todos salvos, né? Bom, versículo 3 do capítulo 10. Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, ou seja, tinha um rei, o nome lá em cima, e embaixo o nome de Mardoqueu, na hierarquia aí de domínio, né? E grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda nação. Isso daqui é uma tipificação de Cristo, tá? É uma tipificação de Cristo, porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas em uma. É um Deus triuno, correto? Deus Pai tem poder sobre o Deus Filho. Em que sentido? Cristo mesmo falou: eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu obedeço o meu Pai. Então Deus, né, numa hierarquia, se pode assim dizer, é o que dá as ordens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um nome acima de todos os nomes, tá? Jesus, ele começa a tratar os seus discípulos como servos, amigos e, por último, irmãos. Jesus Cristo, apesar de ser rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores, ele prefere nos chamar de amigos e irmãos. Ser agradável e trabalhar para a nossa prosperidade, para a nossa alegria, para a nossa salvação. É o que está falando aqui, exatamente no finalzinho aqui, ó, no capítulo, no versículo 3 aqui, ó. O judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero. Por isso que eu falei que é uma tipificação de Cristo, né? Tipificação da hierarquia celestial, né? O rei e o nome de Mardoqueu. E grande para com todos os judeus e agradável para a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Quem trabalha a nosso favor é o Espírito Santo de Deus que existe em cada um de nós. Você viu a tipificação aqui no simples versículo, meus irmãos? Que nós possamos entender isso e confiar no Senhor, né? O apóstolo Paulo vai escrever que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Escuta, nem a morte, está lá em Romanos isso daí. Nem a morte, nem as alturas, nem a profundidade, nem que está perto, nem que está longe, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E é exatamente isso que o judeu Mardoqueu e que a judia Esther apresentou para a gente. Nem a morte poderia fazer com que eles se rendessem ao inimigo. Agora,
Se nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus, quanto mais o nosso dia a dia, quanto mais os infortúnios, quanto mais as dificuldades que nós temos no dia a dia. Tem que ser café pequeno, perto, né? Perto da morte tem que ser café pequeno. O apóstolo Paulo fala que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele fala isso? Porque ele pensa o seguinte: se eu vou viver para Cristo e fazer a obra para Cristo, fazer a obra de Deus. E se eu morrer? Melhor ainda, porque eu vou me encontrar com Ele. Então a morte, na verdade, para o crente, ele tem que ser como um trampolim, como uma ponte, onde está a sua salvação do outro lado. Só que para você chegar nessa salvação, você tem que atravessar essa ponte que é a morte. É por isso que o crente ele não pode temer a morte. É lógico que para quem fica saudade, fica angústia. Você não quer perder ninguém aqui, né? Mas saber que a pessoa partiu com Cristo é uma das melhores coisas que a gente pode